Louvado seja o Senhor pelo alimento espiritual que é a sua palavra. Estamos lendo o livro O Propósito de Deus, de Witness Lee, da editora Árvore da Vida. Estamos no capítulo 7. O crescimento em vida para o edifício de Deus. A vida cresce, transforma, salva e renova para o edifício de Deus. Portanto, a vida edifica a Igreja de Deus. Os versículos na leitura bíblica mostram que o crescimento da vida é para a edificação. A Epístola de 1 Coríntios, um livro para a igreja local. A primeira Epístola de Coríntios não foi escrita para cristãos individuais ou para a assim chamada igreja nos céus. Paulo disse no capítulo 1, versículo 2, que este livro havia sido escrito para a igreja de Deus que estava em Corinto, para a igreja em uma localidade, uma igreja local. Portanto, se quisermos entender, conhecer, perceber e compreender este livro, temos de estar na igreja local. Este é um livro para a igreja local. Agradeça ao Senhor por estarmos na igreja local e por estarmos posicionados para receber este livro. Se estivermos na posição certa, será fácil vermos certas coisas. Uma vez que estamos na igreja local, é fácil vermos um livro escrito para a igreja local. Plantando e regando na lavoura de Deus para o crescimento em vida, a fim de produzir um material precioso através da transformação em vida para o edifício de Deus. Neste livro, Paulo disse que ele plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Plantar, regar e fazer crescer não são coisas para cristãos individuais. No capítulo 3, versículo 9, Paulo disse: lavoura de Deus, terra cultivada de Deus, edifício de Deus sois vós. O vós, nesse versículo, está no plural, não no singular. Plantar e regar são coisas para a lavoura. Não são para indivíduos, mas para a igreja, para o corpo. No cristianismo de hoje, quase todos os ensinos são para cristãos individuais. O cristianismo tenta criar gigantes espirituais, mas isso é errado. Deus não tem intenção de edificar indivíduos espirituais. A intenção de Deus é edificar as igrejas locais para a edificação do corpo de Cristo, a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Plantar e regar são para o crescimento, e o crescimento é para a edificação. Não somos somente lavoura de Deus, mas também edifício de Deus. A lavoura vem primeiro e depois o edifício. Isso significa que a lavoura é para o edifício. Uma lavoura é um pedaço de terra para o crescimento de coisas. A igreja é a terra de Deus para o crescimento de Cristo, não de um modo individual, mas de um modo coletivo. Na igreja somos as plantas, plantadas por Deus para o crescimento de Cristo. Algo de Cristo crescerá em cada um de nós. Esta é a lavoura de Deus, e o crescimento nessa lavoura é para o edifício. É pelo crescimento que o material para o edifício é produzido. Dizer que a igreja é a lavoura de Deus e o edifício de Deus parece muito simples, mas na verdade não é tão simples. O plantio na lavoura, sem dúvida, está relacionado à vida vegetal. Mas no final, o crescimento das plantas resulta em ouro, prata e pedras preciosas. Como as plantas podem crescer a fim de produzirem ouro, prata e pedras preciosas? As plantas produzem minerais. Esta ideia não aparece somente em 1 Coríntios, mas também em Gênesis 2. A árvore da vida é uma planta. Junto com a árvore da vida há um rio, e esse rio é o que rega. Portanto, temos o plantio e a água para regar. Então, no curso do rio, há ouro, bidélio, que é pérola, e a pedra de ônix, uma pedra preciosa. A ideia em 1 Coríntios 3 já existia em Gênesis 2. O crescimento da plantação produz minerais. Na verdade, isso é muito específico. Parte da vida mineral está na vida vegetal. Quando comemos a vida vegetal, também recebemos algo da vida mineral. Recebemos minerais como ferro, sal, enxofre e zinco. Nosso corpo físico é edificado com inúmeros minerais.
A igreja não é algo que é organizado ou formado de um modo exterior. A igreja é um corpo edificado com Cristo, mas esse Cristo tem a ver com a vida vegetal e com a vida mineral. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, peço que leia o Cristo Todo Inclusivo. Nesse livro, mostro inúmeros aspectos de Cristo que são tipificados pela vida vegetal e pela vida mineral. Cristo é a vida vegetal para nós, a fim de produzir todos os minerais. A lavoura de Deus, a plantação de Deus, produz o material precioso, o ouro, a prata e as pedras preciosas. Agora, na igreja, nós, os obreiros de Cristo, estamos plantando e regando com a expectativa de que a lavoura de Deus produza o material precioso para seu edifício. Cristo, como a videira, em João 15, produz o fruto para a glorificação do Pai. Mas se tivermos somente o fruto, não teremos o material para o edifício. Não podemos edificar uma casa com cachos de uvas. A plantação na lavoura de Deus tem por objetivo produzir ouro, prata e pedras preciosas para seu edifício. Alguns talvez queiram apenas ser o fruto, que é macio e doce, mas no final nosso crescimento é para o edifício de Deus. Conheci inúmeros santos doces, mas não há nada bom neles para o edifício. Hoje, na casa de Deus, Deus precisa do material firme e sólido. Você e eu temos de ser muito sólidos, não tão macios e doces. Se formos muito doces, o edifício desaparece. Hoje, em todos os lugares, precisamos de alguns que sejam firmes. As uvas são boas para a apreciação, mas não para o edifício. Deus hoje precisa de um material sólido que será produzido pelo crescimento da plantação de Deus. Paulo plantou, Apolo regou, e Deus deu o crescimento, não para produzir fruto, mas para produzir ouro, prata e pedras preciosas. O Senhor tem de mudar nosso conceito, transformar nosso entendimento natural em sua revelação. O ouro significa a natureza divina, a natureza do Pai. A prata, na tipologia, significa redenção, a obra redentora do Filho. As pedras preciosas são materiais transformados, significando a obra transformadora do Espírito Santo. Esta é a obra do Deus triuno, para produzir ouro, prata e pedras preciosas, que são o material para a edificação da casa de Deus. Todos precisamos crescer em vida para a transformação em vida. Algumas das irmãs entre nós são impetuosas e ousadas. Isso é natural. Outras irmãs são muito tímidas. Isso também é natural. Precisamos crescer para que fiquemos muito fortes e sólidos no testemunho do Senhor. Na vida da igreja, todas as irmãs tímidas têm de ser fortes, não de um modo natural, mas de um modo espiritual. Quando chegar a hora de uma irmã dar testemunho, seu testemunho deve ser sólido. Naquele momento, ela deve ser muito forte, sólida e firme como um diamante. O mesmo deve acontecer com os irmãos. Alguns irmãos testificam nas reuniões de um modo apático. Não estão vivos nem preparados no espírito. Outros irmãos são ousados de um modo tão natural. Quando eles gritam aleluia, isso está na carne, não no espírito. Precisamos do crescimento na vida para nos transformar em materiais sólidos e preciosos para o edifício de Deus. A vida cresce, a vida transforma e a vida produz o material precioso. Não devemos nos desculpar por dizer que somos tímidos por natureza. Não há desculpa, pois a igreja é a lavoura de Deus e nós estamos sob o plantio e a irrigação. Estamos crescendo agora para que possamos ser transformados em materiais preciosos. Por meio de toda a nossa experiência, aprendemos que nenhum ser humano é digno de confiança. Isso acontece porque todo ser humano foi feito de barro e é um pedaço de barro. Quando está seco, o barro parece sólido. Mas quando derramamos água sobre ele, ele dissolve. Nenhum ser humano é um pedaço de rocha sólida. Portanto, não somos dignos de confiança. Não podemos confiar em um pedaço de barro, por isso precisamos da transformação. Quando Simão aproximou-se do Senhor, o Senhor imediatamente mudou o seu nome para Pedro, que significa uma pedra.
ele não mais seria Simão, mas Pedro, uma pedra para a edificação da igreja. Você já viu uma construção sendo sustentada por 2 colunas de barro? É claro que não. Qualquer pedaço de barro não é confiável. Em meus primeiros anos de conversão, diz o autor, eu tinha total confiança em todos os irmãos. Por fim aprendi a lição de que nenhum ser humano é digno de confiança. Esta é a razão por que precisamos de transformação pelo crescimento em vida. A igreja, como a casa de Deus, é edificada não com pedaços de barro, mas com os pedaços de pedra. Até que ponto uma igreja é forte depende da extensão, da transformação que foi gerada. Não se trata apenas de uma questão de dizer que amamos uns aos outros e de abraçar uns aos outros. Precisamos da transformação. Sem transformação, podemos aceitar uns aos outros hoje, mas depois podemos criticar e condenar uns aos outros. Estou feliz por ver os jovens buscando o Senhor, mas estou esperando ver algo mais. Quero ver até onde é possível haver transformação. Isso é necessário. A igreja precisa da edificação sólida, não de qualquer coisa relacionada à mera afeição emocional, mas algo sólido na transformação de Deus, com toda a plenitude da deidade. A natureza do Pai tem de ser edificada em nós. A obra redentora do Filho tem de ser feita em nossa natureza. E a obra transformadora do Espírito Santo tem de ser realizada dentro de todo o nosso ser. Então nos tornamos sólidos e dignos de confiança. Então Deus pode depositar sua confiança em nós, porque por meio de sua transformação passamos a ser o material para a edificação da igreja. Esta é a razão porque sempre tenho dito que você jamais pode edificar uma igreja local por meio do seu ensino, por meio de sua doutrina, diz o autor. A igreja local pode ser edificada somente por meio da vida transformadora. O que você precisa é ministrar vida às pessoas, e essa vida realizará a obra transformadora. Então essa obra transformadora produzirá o material verdadeiro, sólido e precioso para a edificação da igreja. Estou feliz e agradecido ao Senhor, porque nesses últimos anos vi o crescimento de muitos santos. Nesse crescimento também vi a obra transformadora do Espírito. Quando os santos em uma igreja local experimentam uma boa medida de transformação, essa igreja se torna muito sólida e pode prevalecer contra qualquer tipo de tempestade. Nada relacionado à nossa natureza humana, nada natural é bom para a edificação da igreja. O material para a edificação deve ser da natureza do Pai, da obra redentora do Filho e da obra transformadora do Espírito. Todos precisamos ser renovados e transformados. O Senhor está se movendo para realizar a obra de edificação entre nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, temos o plantar e o regar para o crescimento. E o crescimento é para a produção de um material precioso para a edificação. Assim, por um lado, somos a lavoura, e por outro, somos o edifício. A lavoura é para o crescimento, e o crescimento é para o edifício. Portanto, a lavoura é para o edifício. A igreja é uma lavoura para que Cristo cresça, a fim de que um material precioso possa ser produzido para o edifício de Deus. Para esse edifício, precisamos do crescimento de vida. Bebendo do leite genuíno da palavra, para que possamos crescer e ser transformados em pedras vivas para o edifício de Deus. A primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz que, como crianças recém-nascidas, devemos desejar o leite genuíno da palavra, não o conhecimento da palavra, mas o elemento nutritivo, o leite da palavra, para que por ele possamos crescer. O versículo 5 diz que somos pedras vivas. Essas pedras são frutos do crescimento, e o crescimento é fruto do leite puro da palavra. Quanto mais bebemos do leite da palavra, mais crescemos. E quanto mais crescemos, mais nos tornamos as pedras vivas, que são para a edificação da casa de Deus. Mais uma vez, o crescimento da vida é para a edificação da casa de Deus. A vida edifica. Os
Os homens dons aperfeiçoam os santos, alimentando-os, para que cheguem à estatura de varão perfeito. Efésios 4 diz que a cabeça da igreja, Cristo, concedeu aos homens dons, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos esses homens dons foram concedidos pela cabeça ao seu corpo, não para uma edificação direta do corpo, mas pelo aperfeiçoamento dos santos. Os homens dons não são os edificadores diretos, mas são os que aperfeiçoam os santos. Aperfeiçoam os santos, não os ensinando, mas os alimentando, para que possam ser homens maduros. Para sermos homens maduros, precisamos do alimento para que possamos crescer. Qualquer ensino que nos alimente é bom. Qualquer ensino que simplesmente nos ensine não é bom. O ensino deve ser um ensino que alimente, algo que ministre a nós o alimento da vida, para que por ele possamos crescer. Efésios 4 também nos diz que precisamos ser aperfeiçoados para chegar a ser homens adultos, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Isso significa ser afastado de Cristo e da Igreja, a cabeça e o corpo, por algum tipo de ensinamento distrativo. Muitos cristãos hoje são como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Queremos ser aqueles que estão sendo alimentados interiormente para o crescimento em vida das igrejas locais, para a edificação do corpo. Nenhum ensino deveria ser capaz de nos abalar ou nos arrastar. Devemos simplesmente cuidar do alimento espiritual para que possamos nos transformar em homens maduros. Então seguimos a realidade em amor e crescemos em Cristo em todas as coisas. Por meio disso, o corpo é edificado diretamente, não pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas por todos os membros operantes. De acordo com o capítulo 4, versículo 16, o corpo se edifica em amor pelos próprios membros. Os membros são os edificadores diretos do corpo. A edificação prática das igrejas locais deve se dar pelos membros locais, que são os edificadores diretos da igreja local. Os homens dons são os que aperfeiçoam os membros, ajudam os membros a crescerem, são para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos os santos estejam maduros. Então, cada membro funcionará, ou seja, cada junta suprirá e cada parte operará de acordo com sua medida. Deste modo, o corpo se edifica em amor, crescendo para santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2 diz que não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas membros da família de Deus. Os membros da família precisam ser edificados juntos sobre o alicerce Cristo. O versículo 21 diz que em Cristo todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A edificação do templo de Deus se dá pelo crescimento do corpo. Mais uma vez, o crescimento é para a edificação, e a edificação depende do crescimento. O versículo 22 diz, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. No versículo 21, o santuário é universal. No versículo 22, a habitação de Deus é local. A vida cresce e esse crescimento é para a edificação da casa de Deus. Portanto, a vida edifica. Quanto mais invocamos o Senhor, dizendo, ó Senhor, mais o recebemos como nossa vida, e essa vida opera dentro de nós para a edificação. Edificando por meio da obra do Espírito transformador. Talvez sejamos pessoas muito boas, mas se não deixarmos que a vida dentro de nós cresça e nos transforme, não poderemos ser materiais para a edificação. O fato de sermos bons é um fermento. Se eu amo você de um modo natural, esse tipo de amor é o fermento que corrompe e destrói o corpo. Se dois irmãos têm uma amizade próxima em sua vida natural, isso não é edificação. Isso é o fermento que corrompe, que prejudica a flor de farinha. Assim temos de condenar isso. Temos de colocá-lo na cruz. Temos de enterrá-lo e nos livrar disso. Precisamos de transformação.
Quanto mais essa vida cresce dentro de nós, mais percebemos que a afeição natural e a bondade natural têm de ser colocadas na cruz e enterradas. Tudo que está relacionado ao homem natural jamais pode edificar o corpo. Talvez tenhamos comunhão no espírito, mas não devemos ter amizade na emoção. A amizade na emoção é o fermento que corrompe a vida do corpo. Até que odiemos tudo que diz respeito ao nosso ser natural, não poderemos edificar-nos juntos. A verdadeira edificação, a sólida edificação, acontece no espírito, por meio da obra do Espírito transformador. Creio que vimos a maneira de edificarmos a igreja local. Os irmãos na liderança, que pela misericórdia e graça de Deus estão trabalhando entre os santos para a edificação das igrejas locais, têm de perceber que as igrejas locais nunca podem ser edificadas pelo mero ensino. O que precisamos fazer é ministrar vida aos santos, para que eles possam ser aperfeiçoados quando são alimentados. Eles precisam ser aperfeiçoados enquanto comem de Cristo, para que sejam alimentados por Cristo. Então eles crescerão. E esse crescimento produzirá ouro, prata e pedras preciosas para a edificação da casa de Deus. Que o Senhor seja misericordioso e gracioso para conosco, para que nós, que estamos na restauração presente do Senhor, possamos conhecer o caminho da vida. É desta maneira que há a possibilidade para a edificação das igrejas locais. A vida edifica.